Abra, por favor, a palavra de Deus na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Leremos dos versículos 8 em diante. E assim diz a santa e poderosa palavra de Deus. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém? Só até aí, você pode se assentar, por favor? Meus irmãos, essa palavra ela surgiu dentro de um texto que faz parte da nossa meditação bíblica de hoje, em 2 Timóteo. Se você tem acompanhado o plano de leitura bíblica, você deve ter visto que hoje nós iniciamos segunda epístola de Paulo a Timóteo. Se você ainda não tem acompanhado, ou até se você está atrasado, quero deixar aqui uma sugestão para você, que você comece a sua leitura a partir do dia, a partir de hoje, onde nós estamos, para que você possa gerar esse hábito. Talvez, por você se atrasar um pouco, você pense enquanto você está atrasado e isso te iniba a você perseverar na tua meditação bíblica. Então, quero te recomendar isso. Agora, por que esse texto me chamou a atenção, amados? É um olhar que nós tenhamos hoje para o que está diante de cada um de nós, ou até se não está ainda adiante, mas está um pouco mais à frente, está no porvir, não muito distante, não distante, nós podemos enxergar que não é fácil, que não é mole, que as adversidades, que as aflições, elas acontecem no nosso cotidiano e elas se intensificarão de certo modo, inclusive no contexto de que Paulo ele fala aqui com Timóteo. Agora, o Senhor Jesus, ele não disse para mim e para você que seria fácil. Ele não falou isso. Pelo contrário, ele disse que nós enfrentaríamos as adversidades da vida. Toda a palavra de Deus, aliás, vem nos ensinando isso, de como importa que nós, como cristãos, nós soframos. E esse era o contexto aqui. Paulo ele estava preso. Os estudiosos dizem que essa teria sido a segunda prisão dele em Roma, de Paulo em Roma. E acredita-se também que a sua última carta conhecida no cânon sagrado, o último escrito dele no cânon. E dentro disso, nós vemos durante toda a carta, ele trazendo uma orientação a Timóteo em relação a... É claro que a carta ela tem um propósito de instruí-lo enquanto também como ministro de Deus, como pastor, como supervisor de pastores, né, pastor de pastores, mas existem orientações muito direcionadas a Timóteo. E aqui ele começa trazendo essa orientação a Timóteo, porque em dado momento aqui, está registrado, nós enxergamos que Timóteo, ele titubeou um pouco.
ele ficou um pouco reticente na caminhada dele. Timóteo é alguém reconhecido como filho na fé, Paulo faz menção a isso logo no versículo 2, a Timóteo, meu amado filho. Ele já começa fazendo essa menção importante, mas nós vemos como naquele momento, naquela circunstância, Timóteo ele titubeou. Por quê? Porque Paulo ele menciona no versículo 8 que Timóteo não deveria se envergonhar do testemunho do Senhor, nem de Paulo, que era prisioneiro do Senhor, mas que na verdade ele deveria participar das aflições vindas no Evangelho, e isso segundo o poder de Deus. Então ele estava falando: Timóteo, não tenha vergonha de mim porque eu estou preso. Não tenha vergonha de você caminhar em Cristo. Não tenha vergonha de você ser alguém que serve ao Senhor, que ama ao Senhor. Não faça isso, por favor. Esse alerta foi importante que Paulo trouxe ali. Só que, irmãos, o que nós enxergamos aqui? Nós enxergamos nessa carta uma grande injustiça pela qual Paulo estava passando. O capítulo 4, ele mostra um pouquinho de como foi o processo jurídico, legal, do julgamento dele mesmo, como é que aquilo se desenrolou, como é que o Senhor agiu. E naquele momento ele estava se sentindo sozinho, solitário. A carta nos revela isso. A carta tinha um propósito, um dos propósitos principais da carta era chamar Timóteo para que Timóteo fosse vê-lo. Ele fala isso para Timóteo, inclusive. Então, nós vemos que apesar de ser uma carta direcionada, destinada a alguém que tinha um exercício ministerial, é uma carta onde nós podemos aprender muitas coisas para a minha e para a sua caminhada de fé, para a nossa caminhada cristã. Nós vemos, versículo 5, por favor, acompanha comigo. A partir do versículo 3, nós vamos ver aqui que Timóteo, ele era alguém que tinha uma fé no Senhor, que Paulo reconhecia essa fé. Ele diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas. E aí nós não sabíamos, eu não consigo interpretar aqui se lágrimas de saudade, de saber que ia se distanciar. Então talvez no último encontro viu Timóteo chorando, ou se eram aquelas lágrimas gostosas que talvez alguns ou muitos de nós aqui tivemos no momento da oração, no momento do louvor. Não conseguimos precisar. Mas nós sabemos que ele fala: para me encher de gozo. Ele enxergava as lágrimas de Timóteo e as lágrimas de Timóteo o enchiam de alegria. Imagina só, o que a Bíblia nos orienta? Chorai com os que choram. Ele se alegrava com o choro de Timóteo. Por quê? Porque certamente eram lágrimas que demonstravam algo bom da parte do Senhor. Aí ele continua, versículo 5: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Uma pausa aqui. Então ele está dizendo: Timóteo, eu sei que você é um verdadeiro servo de Deus. Eu sei que você tem uma fé que não é uma fé fingida. Eu sei que você está caminhando na presença do Senhor em sinceridade. Eu sei de tudo isso. Eu sei que você é crente. Eu sei que você é um servo de Deus. Porém, eu preciso te alertar algumas coisas. E às vezes, irmãos, acontece assim na nossa caminhada. Timóteo era alguém que amava o Senhor, estava firme no Senhor. Porém, num determinado momento, pelo versículo 8 aqui, claramente nós compreendemos que ele teve vergonha não apenas de Paulo, mas também do Senhor, num dado momento, nesse momento da prisão de Paulo. E às vezes isso acontece comigo e com você. Eu creio que se você está aqui num domingo à noite,
é porque você ama o Senhor. É porque você desejou entregar o teu culto racional ao Senhor, juntamente com os irmãos. Porque você desejou participar desse encontro na igreja, que você desejou entregar o teu louvor, que você desejou estar junto com os irmãos orando, que você desejou estar aqui para ouvir a palavra de Deus. E talvez muitos ou alguns de vocês estiveram pela manhã na escola bíblica e retornaram agora à noite. Então eu creio que você não esteja fazendo isso por uma falsa religiosidade ou por uma religiosidade hipócrita, mas uma religiosidade sincera de quem tem uma fé verdadeira no Senhor Jesus. Eu creio nisso. E também creio que ainda que a sua fé não seja sincera, eu creio que o fato de você estar aqui é uma oportunidade para que o Espírito Santo transforme a sua vida numa fé genuína em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu tenho convicção disso. E às vezes, nesses momentos de dificuldades, de aflições na nossa caminhada, nós titubeamos, talvez nós paralisemos, talvez nós demos aquela bambeada, não que nós caiamos, mas talvez aquela bambeada na fé. E isso muitas vezes faz com que a gente se pergunte: será que eu estou em Cristo? Se está acontecendo isso comigo? Se estão vindo esses pensamentos, estão vivendo esse momento de crise, será que de verdade eu estou no Senhor? Eu não sei se você já se pegou assim, eu já me peguei assim, mas eu consigo enxergar aqui com um exemplo de Timóteo que não necessariamente, irmãos, nós somos humanos, nós somos fracos e precisamos reconhecer a nossa fraqueza no Senhor. Nós vemos isso, Paulo mencionando isso no capítulo 12 de 2 aos Coríntios, ele dizendo que ele tinha prazer, logo depois que ele conta a respeito da visão celestial dele, a visão do paraíso, ele narra, ele conta que ele tinha alegria, prazer na sua fraqueza. Por quê? Porque ele sabia que nas suas fraquezas o poder de Cristo se aperfeiçoava na sua vida. Nós precisamos ser aqueles servos de Deus que temos uma fé sincera no Senhor, mas termos a convicção de que nos momentos de fraqueza, nos momentos em que nós fraquejamos, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa vida, que o Espírito Santo fortalece a mim e você, que Cristo habitando na nossa vida nos encoraja, nos fortalece, nos coloca de pé, nos mostra onde nós temos errado. Eu enxergo isso, porque ele fala, versículo 5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Nós vemos capítulo 3, avança por favor, capítulo 3, versículo 14. E não era uma fé de agora, Timóteo jovem pastor, ou jovem pastor de pastoras. Não. A palavra diz, a partir do versículo 14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Só uma pausa aqui, irmão. Não podia deixar de ler isso aqui e não comentar. Que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Não é para que te faça jactancioso, orgulhoso, para você esfregar no rosto do outro que você conhece a Bíblia. É uma diferença muito grande. Versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Timóteo era crente, irmãos, desde novo. Não é que ele nasceu num berço cristão, simplesmente. Ele tinha uma fé sincera no Senhor Jesus, aprendendo essa fé desde menino. Vocês estão compreendendo? Não era alguém que nunca tinha, de fato, conhecido o Evangelho. Não era alguém que vivia meio cá, meio lá. Não era alguém misturado com o mundo.
era um servo de Deus sincero, que naquele momento fraquejou, sim. E nós precisamos parar com esse orgulho gospel, que isso não é coisa, eu digo gospel porque não é cristão. O orgulho não é coisa de cristão. Mas o orgulho gospel de achar que nós somos inatingíveis, isso não existe, irmãos. Isso não existe. Isso é falácia da maldita teologia da prosperidade. Isso é uma falácia de que você é um vencedor, campeão, super-homem, super-mulher, super-jovem, super-criança. Nós não somos, nós somos humanos. Mas apesar dessa fé sincera de Timóteo, ele fraquejou, irmãos. Paulo deixa isso aqui muito claro. Nós vemos no versículo 8, na parte A, quando Paulo diz, no capítulo 1, portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Ele titubeou, ele ficou reticente. Só que eu vejo nessa carta aqui, e no versículo 14, especificamente, versículo que eu quero me ater com os irmãos, já, que Timóteo foi encorajado a perseverar na caminhada cristã, guardando o bom depósito. Guardando o bom depósito. Apesar dos momentos de aflições pelos quais nós passamos e até do fraquejar, o que você e eu precisamos é guardar o bom depósito. E que bom depósito é esse? Nós veremos já. Eu vejo que nessa carta, irmãos, eu vejo Paulo, por toda a carta, encorajando Timóteo a enxergar que a vida cristã, ela passa por sofrimentos. Versículos 7 e 8. Versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. E depois continua no versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho. Ele não falou, participa das suas aflições. Participa das aflições do Evangelho. Por quê, irmãos? Porque as aflições é para todo aquele que abraçou verdadeiramente o Evangelho. As aflições são para todo aquele que de verdade se rende a Jesus Cristo. Misericórdia, irmão! Você está falando então que a aflição é para todo crente? Estou falando exatamente isso. Existe um sofrer cristão, que nós precisamos encarar isso e perseverarmos em fé. Mas eu enxergo também no capítulo 2, a partir do versículo 1, veja que interessante, como Paulo, durante toda a carta, Paulo está encorajando Timóteo a perseverar em fé. Timóteo enxerga que importa sofrer por amor a Jesus Cristo. E ele fala, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Eu já usei muito esse texto na época de juventude, congresso jovem, culto jovem, qualquer coisa jovem, você usava muito esse versículo aqui, usando ali a correspondência de Timóteo, ser jovem, associando. Mas por que ele fala isso? Os versículos seguintes nos mostram. É por causa das aflições do Evangelho. Versículo 2. E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos ou capazes, para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Sofre as aflições como um soldado. O soldado está disposto a enfrentar a adversidade. Ele continua. O lavrador, versículo 5. E se alguém também milita, não é coroado senão militar legitimamente. E como militar legitimamente? Segundo o padrão da palavra de Deus. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. O trabalhador, né, do campo, o lavrador. Pensa num trabalhador do campo, num lavrador. Ele tem vida fácil? Não tem, irmãos. O trabalhador do campo rala e rala e rala bonito. Se você foi criado num ambiente de roça, de sítio, ou se na tua infância você visitava lugares assim dos seus avós, de familiares, você sabe como a lida no campo ela é difícil. Então é essa comparação que ele faz aqui. Versículo 7. Considera o que digo,
e o Senhor te dê entendimento em tudo. Ou seja, Timóteo, você não precisa necessariamente agora entender a profundidade de tudo que eu estou te dizendo, mas considera isso, fica meditando, ruminando isso, medita nisso, considera, pensa, que o Senhor vai te dar discernimento de todas as coisas. E não é verdade, irmãos, que às vezes nós meditamos na palavra e às vezes nós não compreendemos a profundidade, ou nós ouvimos a pregação e nós não captamos a profundidade daquilo, mas chega uma hora que o Espírito Santo dá um estalo assim na nossa mente, clareia o nosso entendimento, nós compreendemos aquela verdade e nós prestamos atenção naquilo e nós pensamos, puxa, eu sempre li isso, eu sempre ouvi isso, eu já até preguei, já ensinei, mas agora que eu estou entendendo a profundidade disso que o Espírito Santo escreveu por meio desse autor. Não acontece, por meio desse escritor. Não acontece isso muitas vezes? Exatamente assim. 8. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Uma pausa. Por que ele está falando que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Porque ele está querendo dizer, Jesus sofreu até a morte. Mas apesar de Jesus ter sofrido até a morte, Jesus ressuscitou. E é isso que ele estava encorajando Timóteo. Por isso, sofro, e quando ele fala assim, segundo o meu evangelho, ou seja, é isso que eu prego, que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Você não sabe disso? Por isso, sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa, e não estava, irmãos. Paulo, preso aqui, a primeira prisão dele em Roma, foi uma prisão mais light, vamos dizer assim, em que ele estava como um preso domiciliar, morando num lugar que era a casa dele, podia receber pessoas, tinha todo aquele trânsito. Essa prisão não. Essa prisão, estudiosos dizem que foi numa masmorra fedorenta, úmida, gelada, inclusive. É por isso que lá no final ele pede para Timóteo trazer a capa antes que o inverno chegasse, porque ele sabia como era fria. Não foi fácil, mas apesar dele estar vivendo a pior prisão de toda a sua vida e, na consequência, o seu martírio, ele fala isso aqui, irmãos, mas a palavra de Deus não está presa, irmãos. Nós podemos sofrer aquilo que soframos no nosso dia a dia, nós podemos ser presos, nós podemos, irmãos, sermos açoitados, podemos sofrer inclusive martírio, mas a palavra de Deus, ela está presa de jeito nenhum, ela permanece viva para sempre, até o fim a palavra de Deus permanece, e nada que o que aconteça na minha e na sua vida vai impedir de que essa verdade da palavra, ela seja sobre as nossas vidas, irmãos. A palavra de Deus não está presa a circunstâncias, a palavra de Deus não está presa à enfermidade, a palavra de Deus não está presa a desemprego, a dificuldade nenhuma familiar. A palavra de Deus não está presa, irmãos, mas é por ela, é por compreender a verdade dela, é por compreender o evangelho, que nós somos livres em Cristo Jesus, e isso precisa animar o nosso coração. Paulo estava fazendo isso com Timóteo, irmãos. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Lembra? Uma pausa. Paulo sabia que ia morrer, e ele vai dizer isso aqui mais à frente. Se sofrermos também com Ele, reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. E aí Paulo continua, avança por favor no capítulo 4, capítulo 3, versículos 10 a 12. Capítulo 3, versículos 10 a 12. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou.
e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ele está o tempo todo encorajando Timóteo para mostrar que importava sofrer as aflições do Evangelho. Ele está o tempo todo encorajando Timóteo. Capítulo 4, versículo 5. Quando ele fala daqueles que vão se desviar da sã doutrina, que amontoarão para si mestres conforme as suas próprias concupiscências. Aí no versículo 5, mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Que aflições são essas? As aflições do evangelho, irmãos. Então Paulo está o tempo todo encorajando Timóteo a perseverar. E voltando para o capítulo 1, versículo 14, Paulo diz para ele, encerrando um bloco de encorajamento: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Que bom depósito é esse, meus irmãos? Que bom depósito é esse que Paulo estava encorajando Timóteo a guardar? Primeiro nós precisamos entender que quando ele faz essa menção aqui a depósito, ele não está fazendo uma referência, por exemplo, em Mateus 13, no versículo 52, quando o Senhor fala que o escriba que fosse versado em compreendesse a mensagem do Evangelho, ele seria alguém que guardaria o depósito das coisas antigas como das novas. Em algumas versões, abra comigo, Mateus 13, 52. Eu quero ganhar tempo, mas eu gosto de examinar o texto com os irmãos. Mateus 13, 52, por quê? Porque talvez na tua tradução, na versão da sua tradução, esteja como depósito ou tesouro. Jesus está falando sobre o tesouro escondido e a pérola encontrada. Pastor Sandro, há cerca de 2 anos atrás, trouxe uma pregação abençoada em relação a isso aqui. E aí no versículo 52, o Senhor diz assim: e ele disse-lhes, por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante ao pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Por quê? Só esse versículo, por quê? Porque o escriba era aquele que tinha conhecimento das escrituras existentes até aquele momento, do que hoje para nós é o Antigo Testamento. Quando um escriba compreendia a realidade do reino de Deus, ou seja, que Jesus é aquele que nos conduz ao reino de Deus, então, por essa compreensão do Antigo Testamento, da antiga aliança e da nova aliança que seria estabelecida no Senhor, é que Jesus está fazendo essa comparação aqui. É como o pai de família que tira do seu tesouro ou do seu depósito, na sua versão, coisas novas e velhas. Que novas? A nova aliança. Que velhas? A antiga aliança. Não é desse depósito aqui que Paulo está falando a Timóteo. Não é desse tipo de tesouro, ainda que seja maravilhoso nós guardarmos a palavra, tanto no Antigo Testamento como no Novo, enxergando que o Antigo Testamento tem que ser interpretado segundo a nova aliança, aplicando os ensinamentos do Senhor por meio dos apóstolos. Quando nós compreendemos os dois, eu considero isso maravilhoso. Eu, por exemplo, eu cresço muito em fé quando eu enxergo no Antigo Testamento coisas lá apontando para o Senhor Jesus, para a salvação em Jesus. Então isso é muito bom. Só que quando Jesus fala aqui, é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro. Era tesouro do pai de família. Mas não é isso que Paulo está falando a Timóteo. Não é isso, nós vamos ver. Então não é isso que ele estava falando. Lucas 12, avança para Lucas, por favor. Também não é o depósito que o Senhor Jesus ele adverte em relação ao acúmulo de bens.
Lucas 12, a partir do versículo 19. O versículo 19, né, especificamente, quando Jesus fala do perigo do acúmulo de riquezas, daquele homem que fala que, olha, estou produzindo muito, eu preciso derrubar os meus celeiros, construir celeiros maiores ainda, para que eu acumule muito. E aí no versículo 19, e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Também não é esse tipo de depósito, de tesouro, que Paulo está falando. Por que eu estou te dizendo isso? Porque em algumas versões, lá em Mateus 13,52, traduzido como tesouro ou depósito, em algumas versões diz depósito, é um termo grego que significa colecionar. É por isso que ele fala, olha, é como o pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. É aquela pessoa que guarda. Não sei se você coleciona carrinho, chaveiro, aqueles carrinhos de miniatura, né? Chaveiro. Eu lembro que meu pai tinha uma coleção enorme de chaveiros. Coleciona bolinha de gude, coleciona bíblias. Não é esse tipo de depósito que é seu, que você vai acumulando. Não é disso que o Paulo estava falando. Mas também não é Lucas 12, 19. Não é armazenar. E o termo grego aqui significa armazenar. Quando você leu aqui depósito, alma, tens em depósito muitos bens. É no sentido de armazenar. Também não é disso. Não é algo que eu coleciono e não é algo que eu armazeno. Não é algo que eu vou juntando. Não é para mim. Não é o meu depósito. Não é para eu guardar o meu depósito. Não é para eu guardar nada meu. Não é isso que Paulo está falando. Mas do que Paulo está falando? Volta para 2 Timóteo, por favor, capítulo 1. Quando Paulo diz no versículo 14, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós, o depósito aqui do versículo 14 é um termo grego similar ao versículo 12. Quando Paulo ele diz na parte final do versículo, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Não são exatamente os mesmos termos, mas um termo deriva do outro, e significam a mesma coisa. E o que esse termo significa? É guardar o que te foi confiado. É guardar aquilo que foi confiado a você. Não é o seu depósito. Não é o seu tesouro, é guardar aquilo que alguém confiou a você para que você guarde. É alguém chegar para você e falar, amado, por favor, pega isso aqui tão precioso que eu tenho, pega esse microfone tão precioso que eu tenho e guarda ele para mim, por favor. Guarda esse microfone, por favor, em confiança. Eu confio em você, estou te entregando esse microfone para que você guarde ele para mim. É esse o sentido do termo. É algo valioso, confiado ao cuidado de alguém. Quando Paulo ele fala assim no versículo 12, na parte final, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O que ele está dizendo? Jesus é poderoso para guardar aquilo que eu confiei a Ele. E eu sei que Ele vai guardar até o seu retorno. Eu entreguei algo em confiança ao Senhor Jesus. No versículo 14 ele está falando, agora Timóteo, você guarda o bom depósito, guarda aquilo que confiaram para que você pudesse armazenar até um determinado momento. Algo que alguém te entregou de forma valiosa, mas em confiança, porque confiava em você. E quando nós vemos, irmãos, Paulo ele dizer assim, o bom depósito, o que esse termo bom, traduzido, essa palavra bom, traduzida no nosso português como bom, o que em grego ela significa? Por que é isso importante, irmãos?
Porque, na verdade, nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, nem o sexto, nem o sétimo significado desse termo é bom. Não é bom. É um termo que significa bonito, gracioso, excelente, eminente, escolhido, insuperável, precioso, proveitoso, apropriado, recomendável, admirável. É tudo isso que significa esse bom do versículo 14. Por que isso? Que bom tesouro foi esse? Que bom depósito era esse que Timóteo precisava guardar para que ele perseverasse em fé? Acompanhe comigo, versículo 9. Primeiro ele fala, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Aí no versículo 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo o seu próprio propósito e graça, segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. A primeira característica desse bom depósito é a salvação em Jesus Cristo. Paulo ele começou para Timóteo dizendo, Timóteo, você precisa participar das aflições do Evangelho. Por quê? Porque Jesus te salvou. E é a primeira coisa que você e eu devemos pensar, irmãos, quando nós passamos por momentos de aflição, quando a angústia vem no meu e no teu peito, quando nós olhamos diante de nós a adversidade, quando nós nos vemos cercados por situações difíceis, a primeira lembrança que nós precisamos trazer é que Jesus morreu na cruz para nos salvar, queridos. Se Jesus morreu para nos salvar, aguenta firme, persevera em fé, guarda o bom depósito até aquele dia, guarda o bom depósito que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Não é por nada que eu faço, não é por nada que você faça, não é porque você nasceu num berço cristão. E Paulo estava falando literalmente isso para Timóteo. Quando ele menciona mais à frente, nós lemos no capítulo 3, e aqui no versículo 5 também, de que desde novo ele cresceu na fé cristã. No contexto cristão, melhor dizendo. Mas não é por causa disso, não é por causa de determinada função ministerial que nós tenhamos na obra de Deus, não é porque nós temos tempo de conversão, entre aspas, não é por tempo de serviço ministerial, não é por conta de nós meditarmos na palavra de Deus, não é por conta de uma vida de oração fervorosa, não é por conta de jejum, não é por conta de que evangelizamos, não é por conta de nenhuma obra minha e sua, não é por conta de que ajudamos o próximo, não é por conta de que estamos sempre aqui presentes no culto, não é porque participamos dos encontros, devemos participar dos encontros, dos cultos, ter vida de oração, meditar na palavra, jejuarmos, ajudarmos ao próximo, evangelizarmos, mas não é por nada disso. Paulo especifica aqui, irmãos, mas é segundo o seu propósito, ou seja, é porque Deus quis salvar a todos nós, é por conta do grande amor de Deus, que amou todo mundo e desejou salvar a toda a humanidade, e por causa desse grande amor, Ele enviou Jesus, é por causa disso que o Verbo encarnou, é por causa disso que Jesus veio salvar a mim e a você. Mas salvar do quê, irmãos? Nos salvar dos nossos pecados, queridos. Abra João, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 3. Espírito Santo, eu preciso daquela sua ajuda, Senhor. João, capítulo 3, versículo 14. Em diante. Por que eu vou ler a partir do 14 e vou em diante e não vou ler somente o 16? Porque tem algo aqui importante sobre isso. E como Moisés levantou a serpente no deserto. Uma pausa no versículo. Que episódio foi esse?
o povo havia pecado gravemente contra o Senhor e o Senhor os feriu gravemente. Muitos estavam morrendo, inclusive, por causa, em consequência do seu pecado. Mas quando Moisés chegou diante de Deus para orar, o que o Senhor falou para ele? Moisés, levanta uma... Estavam sendo atacados por serpentes. Levanta uma serpente, coloca ela numa haste, e todo aquele que olhar para a serpente, ele vai ter o seu, obviamente, como consequência, o seu pecado perdoado e vai ser curado, e vai ser sarado. E aí, continuando o versículo, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Por quê? Da mesma maneira que quando a serpente foi levantada naquela haste, que infelizmente, malditamente, virou ídolo no meio do povo. Aquela serpente na haste, depois foi destruída mais à frente. Mas naquele propósito era para que quando a pessoa olhasse para a serpente na haste, ela seria perdoada e seria curada. Da mesma forma, quando nós colocamos o nosso olhar, o nosso foco no Senhor Jesus, reconhecendo que Ele foi levantado naquele madeiro, vertendo o precioso sangue para o perdão dos nossos pecados, irmãos, quando nós cremos nessa verdade, de verdade, quando nós cremos, nós nos arrependemos dos nossos pecados. E nós recebemos o perdão de Deus, porque nós confessamos o pecado ao Senhor, abandonamos e nos convertemos completamente a Deus. Por isso que é importante ler esse versículo aqui, porque Jesus nos salvou dos nossos pecados. A semelhança que ao olharem para a serpente ali na haste, eles seriam perdoados e sarados. Quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus, quando nós consideramos que Jesus se rendeu para me salvar, para te salvar, queridos, nós somos perdoados. E é isso que Paulo está falando lá no versículo que nós lemos, versículo 9 de 2 Timóteo 1, que nos salvou. Por meio do quê? Por nossa vontade? Por mérito nosso? Mas não, irmão, não foi pela graça de Deus. Continuando o texto. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Presta atenção nisso. É um versículo que o pastor Júlio gosta de usar muito na rua, no evangelismo. Ele gosta de começar por esse versículo 17. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Espera aí. Jesus não veio para condenar o mundo. Jesus veio para salvar. O que isso significa, irmãos? Que o mundo já está condenado. O mundo já está condenado. E eu preciso te alertar isso nessa noite. Se você de verdade não rendeu a sua vida a Jesus Cristo, se Jesus não é teu Senhor e teu Salvador, compreenda isso, você já está condenado. Mas a misericórdia do Senhor para a sua vida, a misericórdia do Senhor para a minha vida, porque o texto diz aqui, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más, ou seja, por causa dos seus pecados. Jesus veio para salvar. Imagina um quarto totalmente escuro. Quando você acende a luz, quando você chegar em casa agora, você vai acender a luz do banheiro, por exemplo, no seu quarto. E ao você acender a luz, onde havia escuridão, a luz vai iluminar. Quando Jesus chega, a luz, que é o Senhor Jesus, ilumina as trevas dos nossos corações, queridos. Só que se nós rejeitamos a Jesus, se nós rejeitamos a luz do mundo, se nós rejeitamos a luz que foi enviada para iluminar a minha e a tua vida, a escuridão do nosso coração, se nós rejeitamos isso, se nós rejeitamos ao Senhor, se o sacrifício de Jesus não tem valor algum para mim e para você, se nós não nos arrependemos dos nossos pecados, saiba disso, você já está condenado.
Por isso eu convoco você nessa noite, arrependa-se dos seus pecados, deposita a sua esperança, a sua confiança de salvação em Jesus, creia no Evangelho, se arrependa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque todo aquele que faz, versículo 20, o mal, odeia a luz, e não vem para a luz. É engraçado Jesus falando isso. Jesus não fala, e não vai para a luz. Ele fala, e não vem para a luz. Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo, irmãos. Como nas trevas em que nós vivemos, como mergulhados no pecado, irmãos, como na escuridão na qual nós estamos inseridos, nós não queremos abrir a nossa vida para a luz do mundo. Jesus não fala, não vai para a luz, mas Ele fala, não vem para a luz, porque Ele é a luz que ilumina a mim e a tua vida. Jesus é a luz do mundo e Ele veio salvar a mim e a você. E é isso que Paulo estava encorajando Timóteo. Timóteo, Jesus te salvou, Timóteo, pelo amor de Deus. Sofre as aflições do Evangelho. Era isso que ele estava encorajando Timóteo. Continuando o texto. Mas quem pratica a verdade, versículo 21, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A pessoa frutifica no Senhor. Avança, por favor, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. E é maravilhoso quando nós lemos, irmãos, Apocalipse, no capítulo 13, no versículo, capítulo 13, versículo 8, na parte B, porque quando Paulo diz aqui que Jesus, a graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, lá em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, na parte B, a palavra diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, antes de Adão, o Senhor já tinha o propósito de salvar a mim e a você. Antes de Adão, Ele já havia providenciado o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Desde lá atrás, irmão, já era propósito de Deus salvar a mim e a você. O Senhor já sabia que todos pecariam por conta da descendência de Adão e por isso estariam longe dele. O Senhor já sabia que você e eu precisamos da salvação que há em Cristo Jesus, desde a fundação, desde lá atrás, irmãos. Isso é maravilhoso. O Senhor não providenciou a salvação, Ele não olhou, Adão pecou, Caim matou Abel, eu vou ter que destruir a humanidade, estão me desonrando, filho, estão pecando gravemente, Espírito, olha o que eles estão fazendo. Não foi nada disso, irmãos. Deus não foi pego de surpresa. O Senhor já havia providenciado a mim e a sua salvação desde os tempos antigos. E é isso que o texto está dizendo aqui, antes dos tempos dos séculos. Vai no versículo 10. A segunda característica desse bom depósito é a vida, irmãos. Nós recebemos a salvação, o perdão dos pecados, mas nós recebemos vida. Porque qual é a consequência dos nossos pecados? Não é a morte? Nós não morremos por causa do pecado? Romanos não nos ensina isso. Lá quando nós vemos, quando o Senhor declara a instrução para Adão, Adão, não come dessa árvore do conhecimento, porque quando você comer, ou seja, quando você pecar, o que vai acontecer com você? Certamente morrerá. Não foi isso que o Senhor disse? A consequência do pecado é a morte. Então, por isso que Paulo fala, olha, Ele nos salvou, mas Ele fala, e que é manifesta agora a graça, pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. O que ele está falando aqui? Timóteo, eu estou preso, eu sei que eu vou morrer, eu sei que eu vou ser oferecido como sacrifício, eu sei que serei martirizado, eu sei que eu vou morrer, mas para mim é lucro, porque eu já passei da morte para a vida, porque o Senhor Jesus, quando Ele veio e venceu a morte, Ele aboliu a morte. Irmão, você precisa confiar nisso,
Você precisa confiar nessa promessa de Deus, que ainda que você e eu morramos, nós para sempre viveremos em Cristo Jesus. Ainda que você seja cometido da Covid-19, ainda que esse corpo mortal aqui pereça, porque perece sim, ainda que nós morramos, irmãos, naquele grande dia nós estaremos vivos com o Senhor. E é por isso que Paulo está fazendo esse alerta aqui. Timóteo, Jesus veio, ele aboliu a morte. Não tem morte para o servo de Deus, porque nós passamos da morte para a vida. E aí ele fala, glória a Deus. E aí ele fala aqui, e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Não é automático, irmãos, é pelo Evangelho. É pelo Evangelho que nós recebemos vida, é pelo Evangelho de Cristo Jesus, é por essa mensagem. É por isso que eu preciso fazer esse alerta em você. Compreenda o Evangelho, renda a sua vida em nome de Jesus. Terceiro lugar, a terceira característica desse bom depósito que nós recebemos é o Espírito Santo. Versículo 14, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo. Irmãos, o Senhor não apenas nos salvou trazendo perdão para os nossos pecados, Ele não apenas nos trouxe vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas nós recebemos a presença divina que habita em todo servo de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo é a força que nós precisamos para nós perseverarmos em fé. É a vida de Cristo em nós, por meio do Espírito Santo, que nos ajuda a perseverar em fé, amados. Você recebeu a salvação, o perdão, você recebeu a vida, mesmo que morra, e você recebeu o Espírito Santo. Era isso que Paulo estava encorajando a Timóteo, queridos. Mas e agora, irmãos? Nós compreendemos o que é o bom depósito. É aquilo que a nós foi confiado. É aquilo que nós recebemos em confiança. O que fazer? Como? Como nós guardarmos o bom depósito? E eu enxergo isso a partir do versículo 12. Quando Paulo, ele diz assim: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. A primeira coisa que você e eu precisamos fazer é acreditar em Jesus Cristo. Aí eu te pergunto, quem é Jesus para você? Qual foi o Jesus que pregaram a você? Qual foi a mensagem que você ouviu e te fez, entre aspas, aceitar a Jesus? Que mensagem foi essa? Que Jesus você conhece? É o Cristo, o Filho de Deus vivo? É aquele que morreu para te salvar? É aquele que te comprou por um precioso sangue? É aquele que morreu para te salvar? Segunda, na parte C do versículo, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu bom depósito, ou seja, a confiança em Jesus. Primeiro, acreditar no Senhor Jesus, saber quem Ele é. Segundo, nós confiarmos completamente no Senhor para nossa salvação. O que o versículo fala aqui, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Lembra que eu falei que depósito aqui significa aquilo que eu entrego em confiança? Lembra disso? Então, quando Paulo ele fala isso aqui, ele está dizendo: eu entreguei ao Senhor Jesus a minha confiança. É isso que ele está dizendo. Você e eu precisamos entregar a nossa confiança, depositar a nossa confiança completamente no Senhor Jesus. Não são as nossas obras. Não é porque você está ouvindo uma pregação, não é porque você congrega na igreja bíblica cristã, não é porque você ouve o Evangelho, não é por causa disso
que você tem confiança, mas é porque Jesus é poderoso para garantir essa confiança. E em terceiro lugar, e último, versículo 13: conserva o modelo das sãs palavras, que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Conserva o modelo das sãs palavras, ou seja, comprometa-se com os ensinamentos, comprometa-se com a palavra de Deus, comprometa-se com os ensinos da palavra de Deus. Não basta você ter a Cristo como teu Salvador, mas eu e você precisamos tê-lo como nosso Senhor, e debaixo do senhorio dele, debaixo do governo do reino de Deus, nós guardamos a palavra, nós conservamos o modelo das sãs palavras. Em algumas versões, conserva o modelo das sãs palavras, é traduzido como mantenha o padrão. Aí eu me lembro do pastor Marconi. Pastor Marconi às vezes chega para os irmãos e fala: irmão, mantenha esse padrão. Literalmente, algumas versões, é isso que está dizendo aqui: conserva o modelo das sãs palavras. Irmãos, guardemos o bom depósito no Senhor, em nome de Jesus, amém? Vamos orar?